Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa Masterclass. Hoje nós vamos falar sobre lei da atração. O que é a lei da atração? Lei da atração é um termo usado para quando você atrai e manifesta coisas na sua vida. Ou seja, já vamos começar pelo começo. Lei da atração não é uma fórmula mágica, não é plim plom plom, eu quero tal coisa. E é por isso que muita gente ou não consegue usar, ou não sabe usar, ou não sabe o que usou, ou melhor ainda, desiste, né? Melhor ainda é o modo de dizer, né? Desiste e não usa as técnicas de lei da atração e acaba tendo uma vida ali, digamos que não atraindo nada do que quer. Então, caso você esteja ouvindo esse áudio, é porque você provavelmente quer melhorar sua vida em algum sentido, quer estudar mais sobre a lei da atração. Então, fica aqui porque você vai entender muita coisa top. Então, vamos lá. Primeira coisa muito top para você entender sobre a lei da atração. Primeira coisa, você tem que ter a percepção. O que é a percepção? Muitos chamam de awareness, né? Consciência. Eu não sei se meu inglês ficou tão legal assim, mas você entendeu. O que é consciência e o que é percepção? Consciência e percepção é um termo muito usado nesse meio para você entender o que está acontecendo realmente com você. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Ou seja, o que está rolando aí dentro de você e fora de você. Então, ou seja, veja que é uma análise muito profunda, né? Não é uma análise superficial. Por quê? Porque você precisa analisar tudo o que está acontecendo dentro de você e tudo o que está acontecendo, que já aconteceu, fora de você também. Então, ou seja, os resultados que você vê, as manifestações que você vê e as coisas internas também. Por quê? Porque tudo começa na mente. Ou seja, você já deve ter ouvido falar que a lei da atração mexe muito com a mente. Ou seja, por quê? Porque tudo começa na mente, tudo é mental, tudo começa na sua mente. Você sabendo disso ou não, agora obviamente você sabe, agora é só uma questão de percepção, entendeu? Porque eu falei da percepção, porque é só uma questão agora de percepção, né? Em inglês e muitos termos, quando fala nesse meio, como eu falei, eles usam o termo consciência. É basicamente a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Eu uso percepção porque percepção, para mim, parece mais fácil e mais rápido de entender. Mas pode ser que a pessoa queira usar também consciência e também é legal. Consciência é uma coisa um pouquinho mais ampla até, porque mexe um pouquinho da questão da noção, né? E isso é interessante na lei da atração também, mas eu já vou falar mais sobre isso. Vamos falar sobre percepção. Percepção é uma coisa que é muito importante na lei da atração. Então, como que você vai entender mais sobre percepção? Você vai entender mais sobre percepção quando você começar a perceber o que acontece na sua vida. Ou seja, você vai começar por onde? Por onde que eu acabei de falar? Pelo mental. Ou seja, o primeiro passo de tudo é a mente. Então você vai começar a perceber os seus pensamentos, perceber as influências, porque muita gente se questiona, existe mesmo o livre-arbítrio, né? O free will? Existe. Em inglês, free will, né? Existe. Existe muito o livre-arbítrio. Existe tanto a lei da atração e o livre-arbítrio, os dois existem tanto, que a turminha lá de baixo, que existe também, sabe muito bem disso e por isso que influencia negativamente em várias pessoas. Você pode falar assim, mas na minha vida eu nunca vi nada disso, na minha vida nunca aconteceu nada, na minha vida nem uma lâmpada misteriosamente estourou, na minha vida nada... Pô, legal, top, mas na vida de outras pessoas acontece influência sim, chegam até a pedir exorcismos tal, porque tem casos aí que são bem graves e não são casos assim que você fala assim, não, mas isso é coisa dessa pessoa aí, isolada que mora não sei na onde. Não. Eles influenciam pessoas, principalmente hoje em dia,
estão influenciando muito os jovens, galerinha de 15 a 20 e poucos anos de idade. Essa galera está sendo muito influenciada, de 20 a 30, de 15 a 30 anos de idade, está sendo muito influenciada pela galerinha lá de baixo. E tá tendo muito isso, não é uma ou outra não, eu já vi com meus próprios olhos várias coisas tal, né? Então a gente tem aqui masterclass também sobre exorcismo, tem audiobook de exorcismo, tem e-book grátis de exorcismo, porque não é uma brincadeira não, e não é uma coisa assim que só existe para aquela pessoa que aconteceu um caso muito específico, não sei na onde. Não. Os seres lá de baixo influenciam muito na vida de muita gente. Existe encosto, existe sim, porque existe espírito que morre e não vai para lugar nenhum porque não vieram buscar, ou vieram buscar e ele não quis ir, e então aí fica ali atormentando no lugar. Então muita gente fala assim, não, mas ali é uma obra parada, é uma coisa, ou é uma mansão antiga, que ali tem um fulano que morreu ali, não sei o que. Não é só isso não. Esses tem também, mas não é só isso não. Você vê que lei da atração, por isso que eu falei que é isso aqui, ia ser a lei da atração do jeito que você vai entender mesmo e vai praticar e sua vida vai mudar. Porque não é lei da atração, não é só plim plam plam, quero um carro novo, não é só isso. Não é só esse tipo de coisa não. Lei da atração é muito além. E a galerinha lá de baixo, como eu estava falando, entende muito de lei da atração. Por quê? Porque eles sabem que funciona e entendem muito de indução, ou seja, eles sabem muito. Uma coisa muito interessante também, como eu estava falando, é que eles sabem que existe o free will, ou seja, o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, free will, ele é uma coisa assim que, como eu estava falando, que a turma lá de baixo usa e usa muito. Por quê? Se você tem o livre-arbítrio, você pode ser influenciado, ou seja, você acha que não está sendo influenciado, mas está sendo influenciado. Lembra que eu falei da percepção? Então, você acha que não está sendo influenciado, mas está sendo influenciado pela turma lá de baixo. Então, muita gente fala, como eu estava para finalizar essa parte, muita gente fala que, não, mas isso aí é coisa de lugar mal assombrado, lugar antigo, esse tipo, lugar abandonado. Não é só nesse tipo de lugar, não. Lugares novos também tem. Apartamento novo, já vi com o meu próprio olho, apartamento novinho, tem encosto, tem esses espíritos. Por quê? Porque eles são muito mais inteligentes e folgados do que você imagina. Então eles ficam mesmo, e mesmo às vezes o lugar sendo novo, às vezes tendo uma energia nova ali, ninguém nunca morou. Ou seja, muitas vezes não é a questão de ser um lugar antigo abandonado, não. Então isso é um pouco folclore até. Não é, hoje em dia tem lugares novos e que ninguém nunca morou, tem também. Então é muito complexo essa situação. E por que você precisa saber que isso existe para você usar a lei da atração, como eu estava falando? Porque aí você precisa entender que você tem o free will. Você tendo o free will, o livre-arbítrio, você pode optar pelos seus pensamentos. Ou seja, você tem que começar a escolher os seus pensamentos. Como assim, Gustavo? Você deve estar se perguntando. É muito simples. Você tem que se perguntar quais os pensamentos que você está tendo. Porque há muita gente que quer usar a técnica de lei da atração, mas antes da técnica, se você não tiver a percepção, como eu estou falando, você vai sofrer muito, porque você vai tentar usar as coisas e elas, entre aspas, não vão funcionar. E eu já vou falar o que é o não funcionar, como fazer para funcionar. Esse é o ponto que você tem que entender. Se você não melhorar a parte mental, ou seja, o free will, a sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos, não vai ter lei da atração que vai funcionar para você. E muita gente, quando eu falo nesse quesito assim de lei da atração,
como atrair as coisas, a autorresponsabilidade, pensamento, percepção, mental. Tudo isso é basicamente a mesma coisa. Só que você precisa entender o seguinte: quando usa-se na lei da atração, né, quem ensina geralmente, ensina a falar o universo, universo, universo. Só que o universo, isso é fonte da própria pessoa que escreveu os principais livros de lei da atração e fez o principal filme de lei da atração que existe. Ela fala: o universo é só um termo para Deus, ou seja, tanto faz Deus ou universo. Só que quem é mais, digamos assim, perturbado pela turma lá de baixo, não vai gostar, ou tem uma energia parecida com a turma lá de baixo, mentalmente conectada com a turma lá de baixo, não vai gostar do termo Deus, porque Deus, obviamente, é uma coisa muito energeticamente falando top, né? É o auge da energia top. Então, ou seja, não tem como você ter uma energia de M se você tem muito Deus no coração de verdade. Ou seja, se você tem ali aquela energia grudada com Deus, você fala assim: eu e Deus aqui, estamos juntos. É diferente a energia dessa pessoa. Entendeu o que eu tô falando? Então a turma lá de baixo pode até tentar essa pessoa. Pode até ciscar alguma coisa ali para ver se sai alguma coisa ali. Eles tentam também antes, podem tentar até. Mas não vai conseguir nada. Muito pelo contrário, vai tomar um exorcismo na cara, vai tomar um áudio de limpeza de ambiente na cara e vai ter que sair do lugar. E saem, eles saem daí do lugar. Então, por isso que eu tô falando. Ou seja, e eles vão ver que essa pessoa no pensamento é muito forte e não vai cair no que eles tentam induzir. Outra coisa também, a pessoa vai atrair uma mudança, se o lugar estiver muito complicado de conviver, vai atrair uma mudança e vai mudar de lugar. Então, esses seres, eles até tentam ali e tal, mas eles não forçam muito depois de um tempo, eles não forçam mais, ou a pessoa conseguiu se desvencilhar. Então, eles não ficam ali enchendo muito o saco. Então, veja que lei da atração é fundamental hoje em dia. Talvez na época que... Por que isso não foi ensinado no principal filme sobre lei da atração? E no livro e tal? Porque na época que foi lançado, estamos falando de entre 2004 e 2007, né? Ou seja, não tinha tido tantas mortes, ou seja, não tinha tido epidemia, não tinha tido pandemia, não tinha tido guerras, tantas assim quanto teve de 2004 para cá. Então, doenças naturalmente, morrer de idade, enfim, tudo isso vai aumentando as mortes, obviamente. Então, a gente não tinha tanto encosto assim, não tinha tanto também a turma lá de baixo influenciando os jovens, indo atrás das pessoas jovens. Por que eles gostam mais das pessoas jovens até do que... Eles vão também atrás de pessoas de mais idade, obviamente, eles influenciam, mas o foco geralmente são nos jovens. Por quê? Porque jovem tem muita energia vital. Ou seja, e a maioria tem pouca doença e muita energia vital. Então, é muito interessante. Ou seja, você consegue fazer eles terem ideias suicidas, você consegue fazer eles se viciarem em drogas, você consegue fazer sugar a energia vital deles, os Tis, né, as energias dele. Você consegue fazer muita coisa. Veja que isso é induzindo, entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, você quer usar a lei da atração para atrair um namorado novo, só que você às vezes está todo zicado e nem sabe, entendeu? Então, por isso que eu falo. Aí você acha que a lei da atração não está funcionando. Mas não é que não está funcionando. É que você tem que entender que existem vários detalhes que até foi passado no filme ali e tal, de maneira superficial. Mas são colocados ali como uma coisa inteligente. Ou seja, para você perceber, lembra que eu falei da percepção? Para você perceber as mensagens, esse tipo de mensagem que passa no filme, você precisa assistir várias vezes.
uma vez só, às vezes você se distrai, às vezes você vai abaixar a cabeça para comer a pipoca, por exemplo, já perdeu uma cena, já perdeu uma mensagem, mesmo você estando ouvindo. Então, por exemplo, no quesito do rapaz que era gay, se não me engano era Robert o nome. Robert era gay. E aí, ele entrou num programa de mudança de vida lá, tal, com um dos professores lá que ensinam lei da atração no filme. E aí, o que acontece? Esse Robert, ele começou... Se você não olhar a tela, se você não assistir, você não vai perceber... Lembra que eu falei de percepção? Você não vai perceber que ele está num galho de árvore ouvindo com fone de ouvido áudios, ou seja, ele está ouvindo áudios de mudança de energia. E áudios mudam muito, áudios são muito úteis, isso ajuda bastante. Lógico, você não vai, quer atrair mais dinheiro, por exemplo, você não vai colocar um áudio e ir na lotérica, fazer um jogo de loteria e ganhar. Claro, pode acontecer, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Então, você fazendo isso, você talvez se frustre. Por quê? Porque você vai colocar um áudio de ganhar dinheiro, por exemplo, ou de emagrecer, ou de encontrar um relacionamento, e talvez não aconteça. Isso que você tem que entender. Só que o poder do áudio não é exatamente assim, dar resultado na sua vida, no seu lugar. O poder do áudio ele emana uma frequência, isso qualquer áudio, ele emana uma frequência onde tem mensagens, tanto subliminares quanto não subliminares, quanto conscientes, né? Ele emana frequências onde aquela pessoa e o lugar, isso é importante entender, a energia do lugar e da pessoa mudam com aquele áudio. Então, isso pode ser muito útil. Por isso que tá lá o Robert, que era gay e tal. Por que eu tô falando que era gay? Porque o problema dele era ser gay, segundo ele, no filme. E aí ele coloca o fone de ouvido e vai ouvir áudios. Entendeu agora? Ou seja, podiam ser afirmações, podia ser áudios mantras, podia ser energia, áudio HZ, ou seja, tanto faz, pode ser tudo. Por quê? Porque ele foi mudar. Agora, uma coisa que fala no filme é que ele demorou algumas semanas, e nós já vamos entrar nesse tema, para mudar. Entendeu? Então ele não foi assim, eu ouvi um áudio um dia, ou por 10 minutos, e olha lá, muita gente é assim, né? E aí não tive resultado, não funciona essa porcaria. A lei da atração é uma porcaria, áudio é uma porcaria, esse Robert é uma porcaria, tudo é uma porcaria. Não é assim que funciona. Demorou semanas para que ele conseguisse mudar a energia dele e ir mudando as situações. Por quê? Porque você precisa ter consciência. Lembra que eu falei no começo? Consciência, ou seja, percepção. Você precisa mudar a sua percepção. Então, quando você começa a ver a sua percepção, ou seja, o que é percepção? Perceber os seus pensamentos, a parte mental, ou seja, você vai começar a perceber os seus pensamentos e os seus desejos. Com isso, você vai conseguir controlar os seus pensamentos, seus desejos. Caso você seja uma pessoa que tenha pensamentos negativos, mande isso para uma pessoa que, por exemplo, que tenha pensamentos negativos, por exemplo, que essa masterclass, que ela vai melhorar de vida, ela vai entender, estude isso várias vezes, estuda essa masterclass, escuta várias vezes, entenda, faça anotações, pratique, para que daí você tenha resultados, entendeu? Não faça as coisas assim, eu vou ouvir aqui, eu ouvi alguns segundos, eu ouvi 1 minuto, eu ouvi 10 minutos. Não, isso não, como eu falei, isso não muda resultado de ninguém. Ou você começa a agir como uma pessoa séria que quer realmente ter resultados positivos, ou você vai ficar numa coisa que atrapalha muito a lei da atração, que é ser uma criancinha mimada, birrenta. Eu sei que isso pode parecer estranho, muita gente fala assim, mas isso é técnica de lei da atração? Então,
aqui que tá o grande lance que eu, depois de anos, eu demorei anos para perceber isso. Que quando você é uma criancinha birrenta e cresceu só fisicamente, você não cresceu em todas as áreas da vida, você não cresceu emocionalmente, não ficou mais maduro, não cresceu espiritualmente, você só cresceu fisicamente e você foi criado como uma criança mimada, birrenta. A maioria eu acho que foi criado assim, né? O que acaba acontecendo? Você cresce e não percebe que você é assim ainda. E acredite em mim, porque eu já conheci muita gente adulta mimada. Mas muita. Então eu sei do que eu tô falando, tá? Porque eu já fui e conheci muita gente assim. Então não vem com esse papo de tipo, eu não sou, fulana deve ser só fulano. Como eu falei, igual da parte do exorcismo. É só fulano que mora não sei na onde que tem esse problema. Não. Muito mais gente do que você imagina. Tem muitas pessoas com esses problemas e não conseguem resolver, muito porque não resolveram ainda a parte da criança mimada. Então você não, tem que ter percepção para você saber qual é o seu caminho dentro do free will, ou seja, por onde que seus pensamentos estão passando, e caso você tenha muitos pensamentos negativos, o que você vai fazer? Você vai automaticamente, a hora que vir um pensamento negativo, você vai usar o termo isso nunca. Ou seja, você vai usar o nunca. Por quê? Porque o não, o cérebro não entende. Geralmente o cérebro não entende o não. Então, por isso que você fala não e muitas vezes a pessoa faz aquilo. Porque o cérebro tem dificuldade de entender o não. Agora, o nunca, ele não tem dificuldade de entender. O nunca, ele é aceito naturalmente. Então você precisa entender que a hora que vinha o pensamento negativo, vinha um pensamento suicida, vinha um pensamento complicado, vinha um pensamento de desgraça, vinha um pensamento ruim, alguma coisa, você já usar o termo nunca. Não, isso nunca. Nunca. Então você vai usar isso e os seus pensamentos vão se resolver. Com o tempo você vai virando automático, tá? E já vai virando tranquilo de usar. Outro ponto importante, então veja que percepção, cuidar dos pensamentos e deixar de ser uma criança mimada fazem você usar a lei da atração muito melhor. Agora eu vou te ensinar técnicas da lei da atração, mas que provavelmente você já até viu ou já ouviu falar parecido ou igual, mas provavelmente muito parecido, da qual você vai entender agora o porquê que aquela técnica não funcionou para você. E provavelmente você vai entender que não era a técnica o problema. E também não era você o problema, você no sentido pessoal. Como, por exemplo, eu tenho azar, para mim não funciona, para quem... Como o Robert, que era gay lá do filme, para quem é gay não funciona, para quem é negro não funciona, para quem é branco não funciona, para quem é gordo não funciona, para quem é magro não funciona. Não tem isso, tá? Só não funcionava porque você agia feito uma criança birrenta. E isso é muito verdadeiro, tá? Por isso que eu tô falando, porque é o que trava a lei da atração na vida da pessoa. Agora eu vou te ensinar aqui uma coisa que solta a lei da atração. Você já resolveu tudo isso, vamos supor que você já resolveu tudo isso, e agora você vai soltar a técnica que vai fazer a coisa fluir. Como fazer para fluir, tá? É muito simples. Você vai aprender uma coisa chamada tomar atitude. O que é isso? É quando você pega e usa o free will de maneira física, de maneira que você impõe algo. Lembra que eu falei que a turma lá de baixo fica tentando impor seus pensamentos, tentando influenciar algumas pessoas? Então, você vai fazer parecido, só que com você mesmo e com as outras pessoas, você vai se impor. Então, vamos supor que você queira atrair, assistir um jogo de futebol no barzinho. Vamos supor uma coisa simples, assim, só um exemplo. Óbvio que você pode usar esse mesmo exemplo para qualquer outra situação. Eu peguei um aqui porque fica fácil
porque você vai entender já como que funciona. Vamos supor que é isso. Aí você já está pronto para ir e chega uma pessoa e fala assim: não, hoje nós não vamos assistir isso, nós vamos, e é um jogo legal, tudo. E você fala assim, e a pessoa fala assim: não, nós não vamos assistir isso, nós vamos assistir tal série. Só que você queria assistir aquele jogo. Aí o que acontece? Você assiste a série e não assiste o jogo, ou você se impõe para a pessoa no bom sentido, toma uma atitude no bom sentido, ou você fica quieto, engole e assiste a série e fala: a lei da atração não funciona, Deus, o universo não gosta de mim, não sei o quê. Entendeu o que eu quero dizer? Você pode usar as duas coisas, porque quem não consegue usar a lei da atração também não tem atitude, como eu estou falando. Então você precisa tomar atitude. Ou seja, vamos supor que então você vai fazer o quê nesse caso? Você vai iria pegar e falar: não, eu vou assistir o jogo, tal, estou indo, vou assistir esse jogo, tal, e vai ser maneiro, vou assistir e tudo mais. Não tem esse negócio. Agora, o que a pessoa precisa aprender a fazer? Mesma coisa, vamos supor que você é uma mulher, está encalhada e quer arrumar um cara legal. Aí você nem sabe primeiro o que é um cara legal. Primeira coisa da lei da atração é você saber o que você quer. Ou seja, detalhar o que você quer. Eu quero um óculos novo, eu quero uma roupa nova, eu quero um vestido novo, eu quero um tênis novo, eu quero um sapato novo, eu quero uma viagem, quero um namorado novo, quero um carro novo, quero uma moto nova, quero uma bicicleta nova. Aqui entra uma coisa muito importante, que vai te ajudar muito, principalmente no quesito relacionamento, mas em todas as áreas, mas no relacionamento vai ajudar bastante. Você saber o que você gosta e o que você quer. Como assim? Muito simples. Hoje em dia está uma moda muito tóxica, que é você se basear em rede social e opiniões de amigos para você tomar atitude de gosto de algo. Isso é muito ruim. Por quê? Porque você acaba não tomando as decisões daquilo que você gosta. Viu como muitas vezes você culpa o universo, Deus, né? Fica culpando, falando que não acontece as coisas, ou então falando que é azarado, só que você não toma atitude. Então, isso daqui que eu estou te ensinando ajuda muito antes de você usar as técnicas. Por que a técnica não funciona? Por causa disso. Porque você está travando a sua própria vida sem perceber. Num jeito de ser, muitas vezes, mas eu sou tímido, como que eu faço isso? Meu amigo, minha amiga, não tem como você ser tímido e querer usar a lei da atração. Você tem que tomar atitude. Quer emagrecer? Você tem que tomar atitude. Ou seja, você tem que criar um cronograma daquilo que você quer e fazer na prática, tomar atitude. Não adianta você ir na academia uma vez ou ir sair correr, fazer natação, qualquer coisa, uma vez na semana ou uma vez no mês. Isso não vai te emagrecer nunca, não vai te dar mais saúde nunca. Então, por isso que eu tô falando. Primeiro ponto é deixar de ser uma criança birrenta, para que você comece a fazer o que tem que ser feito para você alcançar aquilo lá que você quer. Agora, uma coisa que eu estava falando sobre tomar atitude é exatamente isso. Vamos supor que nem estava falando que você é uma mulher que quer atrair um cara legal. Aí você acaba conhecendo alguém de algum jeito. E aí você recebe uma mensagem dessa pessoa, ou você fica com uma vontade enorme de falar com a pessoa, só que a pessoa não te manda mensagem. Você faz técnica de lei da atração, você ora, você pede a Deus, você faz de tudo e a pessoa não te manda mensagem. Tem gente que até apela para amarração amorosa, né? E mesmo assim, vamos supor que dá errado e a pessoa não te manda mensagem. O que eu não recomendo amarração amorosa nunca, tá? Lembra do nunca. Então, por quê? Porque você, entendeu? Agora estou falando por quê. Por que deu errado? Porque você não tomou atitude. Aí você vai falar, mas eu sou mulher. Mulher não toma iniciativa, fica feio. Mulher é que tem que ser cortejada. Mulher é que tem que ser isso, é aquilo. Mulher, aí vem, ou seja, você quer ser empoderada ou você quer ser uma pessoa idiota?
Você quer ser idiota? Ah, Luciano, você está usando o termo idiota, é muito pesado. Mas é para ver se acorda mesmo. Por quê? Porque senão você vai ficar para sempre achando que o problema é você, que você está encalhado, que é a crise, que é os homens, que está difícil, que é Deus que não gosta de você, que é isso, que é aquilo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É você que não está sabendo atrair e tomar atitude. Lembra que eu falei? Lei da atração tem tudo a ver com tomar atitude. Ou seja, você precisa agir, tomar atitude. Então, ou seja, você pode sim mandar uma mensagem, por exemplo. E não vai ficar feio, não é tosco não. Muito pelo contrário, claro, só não mandar uma mensagem vulgar. Manda uma mensagem normal e fica tudo de boa. Agora, você vê que, se a pessoa não responder, pode ser que a pessoa faleceu, pode ser que a pessoa não tem interesse em você, pode ser já é bom também, porque no quesito a pessoa não tem interesse em você e você saber rápido, é bom porque aí você já desencana e já parte para outra, né? Agora, o duro é você ficar se iludindo também, né? Então, veja que você pode atrair o que você quiser, desde que você tome atitude. Quanto mais atitude você tomar, mais você vai fluir na vida. Quanto menos atitude você tomar, menos você flui na vida. Então, quem é procrastinador, quem é travado, quem tem a energia muito bloqueada, quem é muito negativo, quem é muito pessimista, quem é muito preguiçoso, vai ter muita dificuldade com a lei da atração e com tudo na vida, principalmente a lei da atração e produtividade, porque vai sofrer bastante. Entendeu? Porque sem tomar atitude, imagina, eu tô gravando isso aqui, eu tô tomando atitude de gravar isso aqui, para você poder estudar gratuitamente um conteúdo que vai destravar a sua lei da atração, ou seja, eu poderia nem fazer, vou dormir, não, vou ficar na preguiça, entendeu? Então você tem que tomar atitude. Sem tomar atitude, nada de bom acontece. Agora, outro ponto importante também para você sobre lei da atração. O tempo. O que é o tempo? O tempo da atração. Muitas coisas você consegue atrair rápido, entendeu? Você consegue atrair rápido, mas isso aqui eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas tem no filme de Lei da Atração, tem sim, porque tem o cara lá que ele pinta quadros tal de romance dele, que ele não conseguia atrair romance, aí ele começou a pintar quadro dele com romance, e aí ele depois de semanas, meses, ele atraiu um romance. Então, veja que, por isso que eu tô falando, tem coisas que são rápidas, mas tem coisas que demoram. Isso aqui é muito importante você saber, para que você não desista e para que você não caia nessa de Deus não gosta de mim, tal, nada dá certo para mim, eu sou azarado, lei da atração não funciona, eu não entendo nada de lei da atração. Muito pelo contrário, você tem que entender que as coisas às vezes demoram tempo, desde que você tenha seguido tudo que foi ensinado. Óbvio, isso é muito importante. Sem você seguir tudo que foi ensinado, não vai adiantar nada. Ou seja, você continuando uma criança birrenta, você não tendo percepção e você não tomando atitude, não vai adiantar nada você esperar o tempo, porque as coisas não vão acontecer. O que destrava, o que faz fluir, são essas coisas que eu ensinei. Agora, o que vai fazer também a coisa acontecer é o tempo. E o tempo, como diz o ditado, é tempo de Deus. O tempo de Deus, Ele que sabe. E aí, Deus, o universo, você tem que entender o seguinte, que Deus não vai atender mais rápido ou mais devagar. Isso daí não é uma questão de manipulação, ou eu já vi gente tentando, além de manipular, digamos assim, convencer Deus de que tem que acontecer mais rápido aquilo ali. Digamos assim, isso é completamente agir como uma criança mimada e birrenta. Lembra que eu falei no começo aqui? Cuide e trate a criança mimada, birrenta que existe dentro de você, senão você não vai conseguir usar a lei da atração nunca. Lembra que eu ensinei do nunca. Então, ou seja, você
vai agir e vai ficar se decepcionando, se decepcionando, se decepcionando. Entendeu agora o porquê? Lembra que eu falei no começo que eu ia falar como fazer para a coisa fluir? Entendeu agora o porquê a coisa não fluiu para você? Na realidade, são por causa desses motivos. E o tempo, antes de eu ensinar aqui, finalizar ensinando técnicas da lei da atração, o tempo é uma coisa muito importante, porque tem coisa que você vai demorar meses, semanas, às vezes até ano para atrair e manifestar. Ou seja, já vi gente demorar anos para atrair e manifestar. Aconteceu uma coisa comigo esses dias que eu queria atrair e manifestar ano passado. E aconteceu esse ano, ou seja, um ano e pouco depois. Então, o que eu quero dizer? Eu não fiquei, ai, Deus não gosta de mim, ai, eu tenho azar, ai, lei da atração não funciona. Eu não fiquei fazendo esse mimimi, eu não fiquei agindo feito uma criança birrenta. Eu simplesmente deixei fluir e deixei acontecer. Só que eu não fiquei pensando o tempo todo nisso. E aconteceu de um jeito muito legal. Então, veja que, claro, outra coisa também, evite viajar na maionese. Como assim? Ah, então lei da atração, eu quero um namorado assim, assim, assado, e ele vai ter que aparecer assim, assim, assado, e ele vai ter que vir assim, sair de uma árvore, pular, cair na minha frente, assim, com um buquê de rosas, e ter 10 Bentleys, e sabe quando a pessoa, minha filha, para de viajar na maionese, e começa a atrair e manifestar de verdade, ter percepção, ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É se responsabilizar pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pelas suas ações. Lembra que eu falei? É isso que atrai de verdade, manifesta de verdade. Enquanto você ficar aí só lei da atração, não vai atrair e manifestar nada de útil. Então, é por isso que você precisa entender. Uma coisa que é bem legal sobre lei da atração é você fazer o caderno da gratidão. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar sobre isso, mas eu vou ensinar aqui como uma das técnicas aqui. É importante você entender que todas as técnicas que eu vou ensinar, primeiro, por que eu ensinei por último as técnicas? Porque primeiro é muito importante você ter entendido tudo o que foi ensinado, colocar em prática tudo que foi ensinado, o free will, entender percepção, entender sobre tomar atitude, entender sobre deixar de ser uma criança mimada, birrenta, para daí você começar a atrair e manifestar aquilo que você quer. Entender sobre o tempo também, tem coisa que não está indo, então não é para agora. Ah, mas eu precisava de um namorado agora. Entendeu? A pessoa, mas às vezes para Deus sabe que agora não é a hora de você namorar. Entendeu? Ou às vezes não é aquela pessoa a pessoa certa para você namorar. Então, sabe, não queira bater de frente, para um pouco de bater de frente com a vida, sabe? E no filme sobre lei da atração tem lá o menininho da bicicleta, né? Que ele se decepciona, ele tenta usar as técnicas de lei da atração, não ganha a bicicleta, se decepciona, joga fora, porque ele vai... isso é muito importante, ele vai numa loja de bicicleta e a loja já tá com as bicicletas vendidas, a bicicleta que ele queria vendida. E aí ele acha que ele não vai receber a bicicleta. Só que, gente, existem inúmeras maneiras das coisas acontecerem. Ou seja, você tomando atitude, claro, né? Senão nada acontece. Existem inúmeras maneiras das coisas acontecerem. Então, não caia nessa de que, tipo, eu fui numa loja, eu queria atrair um bolo. Aí fui numa doceria e, faliu, fechou ali, e agora? Era a que eu mais gostava, era a que vendia o bolo, e agora? Gente, não tem só essa doceria que tem um bolo legal. É isso que eu quero dizer para você, é um exemplo o bolo. Ou seja, pode ser para namorado, pode ser para carro, o menininho lá era bicicleta, pode ser para qualquer coisa. E depois ele ganhou do avô dele uma bicicleta que era a bicicleta que ele queria. Ou seja, outra coisa importante sobre isso do menininho também. Você vê que o filme ele mostra muita coisa que você tem que prestar atenção assistindo. E você tem que ser inteligente. Como eu falei no começo, você tem que usar a sua inteligência para entender. Senão você vai só assistir como se fosse um filme e você vai se entreter ali, não vai entender muita coisa, vai passar, vai entender bem raso ali, não vai conseguir usar no dia a dia e aí vai sofrer. Outra coisa importante também, que nem o menininho ali, ele ganhou do avô dele.
Muitas vezes você está querendo que nem eu falei do rapaz vir pular de uma árvore ou sair de uma carroça ou sair de um Bentley e vir te pedir namoro do nada no meio da rua. Sabe, gente, menos, né? Então, tipo assim, começa a entender que você vai ter que atrair. Existem várias maneiras, existem vários fluxos de atração e você pode atrair isso de várias maneiras possíveis. Não é necessariamente daquele jeito ali, batendo cabeça e tal, que isso vai acontecer. Entendeu? Então muitas vezes você tem que pensar, pô, eu não estou passando nesse vestibular que eu queria tanto. Será que esse é o vestibular para você mesmo? Será que essa é a profissão para você mesmo? Será que você está estudando certo? Será que está sendo produtivo? Será que está indo bem? Será que... Entendeu? Você tem que ter essas questões respondidas. Para daí, são várias possibilidades, para daí você entender, senão você fica nessa de, ai, Deus não gosta de mim, o universo não gosta de mim. Outra coisa importante também, o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Deus tem vários nomes, mas os três mais importantes é Yahweh, La, L-A-H, El, E-L. Então, esses três nomes são nomes que você pode usar os três juntos, ou um só, que funciona. Mas não é assim, ai Deus, lá, me dá um namorado. Não é assim que usa. É por isso que você não está conseguindo usar a lei da atração, porque você fica agindo de maneira mimada, birrenta, rola no chão e chora e fala que não funciona, igual o menininho da bicicleta. Só que o menininho da bicicleta, ele fez isso, só que depois ele voltou a usar as técnicas da lei da atração, a acreditar, e aí ele recebeu, depois de um tempo. Então veja que não existe jeitinho, tem sim que entender e aplicar as coisas. Então veja, ter atitude. Então, para finalizar, vamos às técnicas de lei da atração. O que é as técnicas de lei da atração? Você, como eu estava falando agora há pouco, você pode usar o caderno da gratidão. O que é isso? Você pode pegar um caderno, qualquer caderno aí, pode ser digital, pode ser fisicamente, e escrever, todo dia, a hora que você acordar, escrever algumas coisas pelas quais você é grato. Se você não tem nada pela qual você é grato, entre aspas, nada, né? Aí você é muito mimado, desculpe falar, mas porque você não está enxergando. É muito importante você enxergar que existe sim muita coisa pela qual você pode ser grato, como por exemplo a vida, ser grato por estar vivo, ser grato pelo sol, ser grato por ter comida, ser grato por ter água, ser grato por ter café, ser grato por ter refrigerante, se você gosta, ser grato, enfim, por qualquer coisa, roupa, por ter pijama, ser grato, entendeu? Você pode colocar ali coisas pela qual você é grato. E coisas, vamos supor que você já começou a atrair e manifestar algumas coisas também. Aí você pode pôr ali, sou grato por ter ganhado um fone de ouvido, sou grato por ter ganhado sei lá, pode ser qualquer coisa mesmo. E aí você vai colocando ali, isso vai mexendo na sua energia. Isso muda muito a energia, isso ajuda muito na lei da atração e ajuda muito na sua vida no geral. Outra técnica de lei da atração muito legal é visualização. Como que você vai fazer? Você vai primeiro dar um print naquilo que você quer, só que tem que ser algo que você queira mesmo. Ou seja, e se eu quero um relacionamento, como que eu faço? Muito simples, você pode tirar um print de um casal da qual você tem uma noção mais ou menos de que você queira ser parecido com aquilo. Você nunca vai saber qual é a real da vida de um casal, porque só eles, entre eles, sabem como que tá a coisa, ou quem é muito chegado sabe como que tá a coisa de verdade ali. Quem vê rede social não sabe a vida das pessoas de verdade. Então você vai, mas serve, você pega um exemplo ali de quem você queira, você pode na edição recortar ali e só deixar o corpo, pode até deixar sem a parte do rosto, e aí, ou se você for mais criativo, você pode pôr o rosto seu ali, alguma coisa da pessoa ali também, mas vai ficar meio tosco, né? Mas e aí você pode ir fazendo esse tipo de coisa. Agora, o que você pode fazer, é mais fácil para fazer, vamos supor que você quer um carro novo. Aí você pega uma imagem desse carro novo, dá o print ou tira uma foto, né, desse carro novo
e você guarda ali. Aí você vai olhar ele por 17 segundos com intensidade. Não precisa sofrer, não precisa ser intenso no sentido negativo de ficar ali, sabe, tremendo até. Não é tão infantil a coisa, como eu falei, deixa de ser uma criança birrenta. Mas você vai com intensidade, jogar intenção. Lembra que eu falei no começo sobre intenção? Jogar intenção sobre o desejo ali, sobre os 17 segundos olhando aquele carro, por exemplo, pode ser uma caneta, um carro, uma moto, uma bicicleta, como era o menininho do filme, pode ser do menininho do filme, era uma bicicleta, então pode ser um patinete, uma bicicleta, uma viagem, um relacionamento, uma tatuagem, o que você quiser atrair e manifestar, tanto faz. Para Deus, gente, tudo é de Deus, tudo, claro, a não ser que seja coisas, estamos falando coisas éticas e legalizadas, né? Ou seja, tudo é de Deus desde que seja ético e legalizado, tudo está dentro das leis de Deus. Então você pode atrair e manifestar o que você quiser. Você não precisa se sentir também culpado ou culpada. Ai, mas eu vou atrair esse carro e aí o que vão falar de mim? Vão falar que eu sou metido ou metida. Ai, mas entendeu? Para com isso e começa a se sentir feliz e grato por atrair, por ter poder de atração e por ser de Deus. Lembra que eu falei no começo? Seja tamo junto com Deus. Se você for assim, você vai ver que a coisa flui naturalmente. E quando não acontece, você entende que é Deus te dando um livramento. Entendeu? Ou seja, você não fica mais naquela coisa, eu sou azarado, a lei da atração não funciona pra mim, eu não entendo de lei da atração, aí Deus não gosta de mim. Você não fica mais nisso. Você sabe agora o nome de Deus, você sabe como usar, você sabe técnicas de lei da atração e você sabe o que estava travando e o que faz fluir. Então, para finalizar, você vai pegar essa foto, vai olhar para ela 17 segundos, como eu estava falando, e você vai fechar os olhos e vai se imaginar usando isso de maneira realista. Aqui está um grande lance sobre lei da atração. Precisa ser natural, ou seja, comum, normal para você. Se isso for tranquilo para você, é sinal que você vai atrair isso de verdade para sua vida. Se for uma coisa pela qual você endeusa, você vai ter muita dificuldade de atrair essa coisa para sua vida. Já reparou que, por exemplo, fã-clubes de artistas e tal, eles não atraem, por exemplo, raramente, tá? Num caso ou outro até consegue, mas é muito raro eles atraírem esse artista, por exemplo, atrair para a vida pessoal, ser amigo. O artista, ele é amigo geralmente dos amigos dele, obviamente, mas de outros artistas, de produtores, de compositores e tal, até de empresários, de investidores, mas aí é networking também, né? Mas eles raramente são amigões dos fã-clubes e tal, de amigo mesmo. Pode acontecer uma vez ou outra, mas no geral, raramente. Por quê? Porque tudo que você endeusa, digamos, se afasta de você. Aquilo vai se afastar de você. Então você tem que agir com naturalidade. Para você tem que ser natural, tem que ser comum, tem que ser normal. Então, por isso que eu falei, lembra que eu falei de não viajar na maionese? Então, por isso que é importante não viajar na maionese, porque daí você começa a escolher coisas para você atrair, das quais você consegue agir naturalmente. Você acha que é normal, é natural ter aquilo. Então pode ser um relógio, pode ser um tênis, pode ser tudo. Inclusive pode ser o relógio e o tênis, né? Por exemplo. Mas pode ser qualquer coisa, desde uma camiseta, uma camisa, pode ser qualquer coisa. Mas isso eu visualizei coisas políticas ou de futebol, por exemplo, ou de esportes, né, no geral. Olha, isso eu não recomendo tanto você tentar visualizar. Por quê? Porque quando envolve mais de uma pessoa, estamos falando de coisas para você. Então vamos supor que você tem o controle da atração daquilo. Você vai fazer isso e isso vai atrair aquilo. Agora, uma cura, uma coisa para você ou até mesmo para outra pessoa, mas uma pessoa específica. Isso é legal, né? Agora, quando você deseja uma coisa que envolve várias pessoas, aquilo não necessariamente vai acontecer. Então, por quê? Porque tem o free will de várias pessoas envolvidas, vários profissionais ali trabalhando para que aquilo ali aconteça. Então,
pode acontecer de dar certo, como pode acontecer de alguém errar ali e aí dá um erro ali e aí alguém escorrega ali, entrega a bola ali no final e aí já aconteceu isso em campeonatos importantes recentemente, né? Por isso que eu tô falando. Então, as pessoas têm que entender que você tem o free will de várias pessoas. Aí já não é tão interessante usar a lei da atração. Lei da atração é mais legal quando é coisa pessoal, quando é uma coisa para você mesmo. Eu quero atrair uma caneta nova, caneta de marca legal, lá, marca chique e tal. Quero atrair essa caneta. Aí você tira a foto da caneta, coloca ali e tal, faz a visualização, se imagina usando tal, por média ali de alguns minutos. E solta aquela intenção. Depois você volta a tomar atitude para que aquilo aconteça. Então, veja que você teve aqui uma masterclass. Então, para finalizar, você teve uma masterclass sobre lei da atração.